E aí, galera, mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio. Aqui, Luciano Carvalho, o Caba da Peste. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu like, deixa o teu joinha, que é muito importante para o nosso engajamento. Deixa aqui embaixo quem tu quer que a gente chame para os próximos episódios. E hoje, o convidado de hoje é uma pessoa que com certeza vocês vão gostar. Meu amigo, Diego Melo. E aí, doutor, como é que você tá? Uma honra, Lucianão, estar aqui no seu podcast. Eu acompanhei pelas redes sociais. Parabéns pelo trabalho, você sempre aí inovando. E agora, com essa nova missão aqui, eu acho que fazendo muito bem a sua tarefa, viu? Parabéns. Fico muito honrado com o convite. E estamos aqui, vamos para cima. Vamos lá. Galera, vocês sabem, toda vez que eu tenho um convidado, eu preparo, eu faço aquela pesquisa, né, da vida do cara, onde a gente vai falar. Com o Diego é meio complicado, vocês estão vendo que eu não preparei nada. Eu tenho que falar. Conheço o Diego desde pequeno, desde criança, lá do Gonçalão. Jogamos bola junto. Todo dia. Na hora que a terra esfriar um pouquinho. Jogamos bola junto na infância. Então é uma conversa que quanto mais diversificada, quanto mais à vontade você tiver, melhor. O Gonçalão era um galinheiro que a gente jogava bola. A gente tirou a galinha e entrou o menino. Viu, Diego? Aqui a gente tem. Eu gosto sempre de frisar que aqui, cara, é um programa totalmente sem patrão, a gente não tem ideologia. Você sabe a guerra que é e a guerra que eu enfrentei na pandemia para conseguir fazer o negócio girar. Que nós enfrentamos, né, meu irmão? Guerra grande, muito dura e continua, viu? Você foi testemunha daquele processo. Então, fique à vontade, fale o que você quiser. Aqui a gente não tem patrão. Patrão aí a gente tem que conquistar. O cabo que tá lá assistindo, que compra a ideia, que vem aqui como patrocinador. Eu só temo os castigos de Deus, Luciano. E eu me omiti ser covarde na minha vida, que eu não sou. Então, todo o tempo pra cima. Vamos lá, Diego. Vamos começar? Como foi que começou, cara, essa história da polícia? Eu lembro de ti, meninote. Tu tinha um primo, Gustavo, né? Também é naquela região, morava ali. E aí eu lembro que a gente estava jogando bola, do nada, tenho que ir embora que eu vou estudar, porque tu entrou muito novo. Entrei muito novo. Eu, lá no São Cristóvão, a gente morava ali, todos os dias ia jogar bola, e eu 4 horas da tarde até escurecer, né? Às vezes a gente conseguia, com o seu Gonçalo, nosso amigo saudoso, autorização para ligar luzes lá, que lá tinha uma iluminaçãozinha. E a gente estudava, naquele tempo não tinha muitas possibilidades. Em 1997, eu no terceiro ano científico, eu queria algo para ganhar dinheiro. Naquela época, meu pai, engenheiro agrônomo, trabalhava com sítio, eu ajudava ele no sítio, na empresa dele. Era vendendo limão, fazendo mel, mas eu queria algo que fosse na área de segurança. Eu sempre gostei de proteger e defender os mais fracos. A verdade é isso. E quando tive a oportunidade de fazer naquele ano 2 concursos. Um em julho, que foi para a SPSEX, a MAN, Carreira do Exército. Isso com 17 anos de idade. 17, né? E foi no meio do ano, em julho. Era uma prova específica. Então, naquele ano eu fui estudar num colégio que me deu o ângulo, professor Paulo Machado, que me deu a possibilidade de estudar direcionado para os concursos que eu ia fazer. E depois eu fiz o vestibular para a Polícia Militar aqui. Foi o primeiro concurso público feito fora da Polícia Militar, feito na época, no CEP, ainda hoje, então parece que estou fazendo por lá, mas foi o primeiro, então foi inovação. Antes disso, naquela época era difícil, eu lembro. Foi o ano que eu fiz vestibular. Eu queria a Polícia Rodoviária também, mas não tinha concurso. Polícia Federal não tinha concurso. Foi o ano que eu fiz vestibular também. mas não tinha universidade aqui, só tinha um TEUT. Na época, difícil só para passar. Eu passei em Campo Maior. Aí eu estudava lá em Campo Maior. Ia e voltava todo dia. Todo dia. Então era difícil. Aí eu passei para os dois. Para o Exército. Passou no SPSEX? Passei no SPSEX, entre os primeiros colocados no Brasil. Isso no meio do ano, começaram a me chamar. E no final do ano eu fiz, e na época eu fui acometido por uma doença, eu fiz muito debilitado o concurso da polícia, mas passei também. Passei entre os primeiros. E fui chamado para a Polícia Militar.
para estudar a época fora do Piauí. Mas voltaria, com certeza. Eu não queria sair do Piauí. Então, eu não fui para a SpaceX, embora muitas vezes chamado, mandaram as passagens para eu ir para Campinas. Meu irmão morava em Campinas. Ou não? Era para a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, o passaporte é obrigatório para a AMAN. No mínimo 1 ano lá para ir para a AMAN. Então, eu tive essa oportunidade, mas eu preferi ficar no Piauí, por isso fui para a polícia, para o Ceará, para a Academia de Polícia Militar General de Gafacó, que é uma academia que ela foi derrubada. Hoje lá é um centro integrado de formação de policiais, mas que eu passei lá 3 anos da minha vida, lá na Washington Soares. Os policiais do Piauí eram formados lá. Em vários estados do Brasil. Certo. Eu fui para o Ceará. Aqui. Não tinha. Então ia para o Maranhão, ia para o Ceará. Da minha turma que passaram, foi para o Maranhão, Ceará, Paraíba e Pará. Depois, outros foram para Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Nós temos policiais. De retornar os oficiais todos do Piauí. Até aquela época, a primeira turma de academia daqui começou em 2000, formou em 2002. Então, naquela época, eu ia para fora. Eu voltei em 2000 formado, aspirante. Fui promovido a segundo tenente em julho de 2001, certo? E já como aspirante eu comecei, tinha com 20 anos, né? E há 22 anos atrás. E eu, naquela época, já na área de operações especiais, eu gostava disso. Fazendo arte marcial, treinava um pouco de tudo. Eu dava aula de defesa pessoal no Cefap, de tiro, de muitas outras técnicas. Treinamos jiu-jitsu lá na Força Forma. Na rank, rapaz. Rank, balão, nós treinamos aquilo ali tudo. Treinamos jiu-jitsu juntos. E naquela época eu treinava jiu-jitsu, inclusive com o Zé Renato. Depois com o Marcos Pio, que hoje é engenheiro na Colômbia. Com o Marcelo Pio, nossos amigos, advogado, Marcelão, respeitado, nosso amigo. Aquela época ali... É um tempo bom, né? Mas o pessoal que conviveu junto, que a gente... Foi uma juventude vivida. A gente brincava muito. Era na rua, matrinchando. Homero Castelo. Não pode falar essas coisas não, que eu vivi, tu acredita, assim, eu vejo, porque eu fui embora. Então, quando eu voltei na polícia, eu não parei de trabalhar. Como aspirante, para você ter uma ideia, eu fui para uma diligência de 45 dias e outra de 30. Dentro de 6 meses. Eu passava 45 dias numa operação só, atrás de bandido. Até prender ou expulsar do Piauí ou então deitar os homens. Tinha essa conversa. E a gente se dedicava muito, eu gostava, fazia muitos cursos. E quando não era dando aula, eu era ministrando aula, era treinando, ou dando treinamento, ou operando. Então, mas assim, até os 17 anos brinquei muito. Gostava muito do interior. Sou uma pessoa, meu pai é engenheiro agrônomo, e a gente vivia no mato. Eu adorava mato. Eu brincava ali no Gonçalão, final de semana, eu ia de bicicleta para o interior. Eu chegava segunda-feira de manhã, acordava 4 horas da manhã e via de bicicleta. Do interior de um tio meu, que tinha um sítio, e lá a gente criava um bichinho lá, uns cavalos para brincar. E eu vinha de bicicleta para estudar. E depois fui para a academia. Então foi assim, naquele momento. Foi um momento, uma infância que eu acho para mim foi muito boa, saudável. A gente sempre se posicionava, trabalhava com muita coragem, se esforçava em tudo que fazia, jogava muita bola, fazia muita arte marcial. E eu tenho saudade, não sou muito saudoso não, mas eu tenho saudade daquele tempo, que era tempo bom. Com meu pai, minha família. Tu chegou a conviver porque o Marquinhos saudoso Marquinhos da banda Luau, da banda Vale, morava ali pertinho e as gravações da banda Vale era ali. Na casa do Serginho. Era na frente da casa do Serginho. Tu chegou a Vladimir, vivi. Vladimir, Ricardo. Marquinhos de bicicleta, uma só roda, né? As crianças chamam grau, viu? A galera do grau, né? Naquele tempo ratinho, o Marquinhos pegou uma queda e depois parou. Eu lembro que a gente ia ficar uma gabeçada de menino na frente do estúdio e a banda Bala ensaiando. E a gente tudo criança, meninote. Eu naquela época ali... Banda Luau. Depois foi Banda Bala, depois, né? E o Marquinhos foi uma pessoa muito especial, talentoso, né? Que ele movimentou a noite de Teresina muito tempo, empresário. E assim, daquele momento ali, eu me envolvi muito na polícia. Tu já pensava na polícia? Já pensava... Com 15, 16 anos. Naquela que eu tava jogando bola. Eu queria fazer meu queria vestibular polícia. de qualquer jeito, tu queria polícia. Eu queria polícia. E não tinha concurso.
demorava para ter. Esse concurso que eu fiz surgiu de uma hora para outra e a gente foi lá e fez. Eu lembro, Diego, teve um campeonato de jiu-jitsu no iate que foi patrocinado pela polícia. E a polícia fez a entrada com as bandeiras. Sim. Foi tu ou foi o Gustavo que entrou com a bandeira, já como representante da polícia? Eu acho que ali foi o Gustavo. Porque eu me formei. É teu primo, é? É, meu primo. Ele foi cadete aqui, então a academia aqui no Piauí, eles faziam esse tipo de coisa. Eu fui formado fora, então quando eu cheguei, eu participei de poucas solenidades, algumas vezes como porta-bandeira, Porta-bandeira. mas Eu era lembro mais em desse dia, eu tava desfiles, em dúvida se era tu ou era desfiles oficiais, né? No 7 de setembro, em momentos de formatura da Polícia Militar. Legal. Eu me lembro de uma vez eu em Parnaíba, o Monsanto, governador, ele falou 2 horas com a bandeira no pingo do sol quente. Eu digo, rapaz, esse desgraçado não vai parar de falar, não. Ele não gosta. Repetindo as histórias lá do tempo do boom, mano. Quinta-feira a gente tá lá com ele. Se Deus quiser, vai dar certo. Ele é uma Quinta-feira a gente tá figura, lá eu gosto com ele. muito dele, é inteligente. Cara, e como foi que apareceu e tu virou piloto de helicóptero? Aí, Dentro da não, polícia. aí eu fui para o GAT, lá do GAT nós criamos a Rony, eu fui comandar a Rony. Da Rony, junto com a Rony a gente criou o BOP, o Canil e o Choque. Tu, Diego Mello, é o criador da Rony. Rony, eu sou um dos criadores, porque eu fiz o projeto, juntamente, eu relatando eu, com as ideias, com o meu comandante na época, Coronel Márcio e Coronel Alberto. Levamos para o comandante-geral, Coronel Divaldo Marques, que hoje é secretário aqui do município. O Coronel Divaldo era o comandante da polícia e tinha sido comandante da COI, Companhia de Operações Especiais. A COI tinha, em 1998, por força de uma circunstância da Meruoca, que eu não vou aqui adentrar nos méritos, até porque eu não estava aqui, ela foi extinta. O Comando COI e o Comando Corisco. Comando Coreia. Aí a polícia ficou sem ninguém na área de operações especiais. Então, quando eu cheguei aqui, aspirante ainda, para você ter uma ideia, teve uma ocorrência de um assalto a banco em Barras, em dezembro, finalzinho de dezembro de 2000. Eu estava aspirante recém-chegado. Aí entravam pela rede de rádio e perguntavam quem era o policial que queria ir para aquela ocorrência. E eu fui em casa, me fardei e me apresentei no quartel. Aí fui para a ocorrência do assalto a banco de Barras, de uma quadrilha que tinha assaltado Barras e tinha entrado descido por rumo de Cabeceiras. Nós conseguimos cercá-los ali próximo de Cabeceiras. Uma certa noite teve um tiroteio pesado. O Coronel Paulo de Tarso trocou tiro lá com os bandidos, conseguiu surpreendê-los lá. Nesse dia foi recuperado um bocado de arma, inclusive uma mini Rug 556, que depois a juíza cautelou no nosso nome lá para o GAT aqui. Então, era assim. Então eu sentia a necessidade. Vamos conversar por aí. O que é essa mini Ruby? O que é isso? É um fuzil tático. Fala por aí. É um fuzil calibre 556, que é muito rústico. Derruba helicóptero. Derruba, depende de pegar. Certo? É uma arma de grosso calibre, né? O helicóptero, eu não vou ensinar como é que tem que fazer para o menino não aprender. Se nada derrubar, né? Deixa o bicho voando aí, que eu sou piloto. Mas assim, a gente naquela época sentia a necessidade de uma tropa de operações especiais. Em 2003, fui chamado para o GAT. Lá eu fui fazer o curso de ações táticas especiais, foi quando a gente projetou a Rony, foi aprovado. Depois do curso de ações táticas especiais, que eu me formei, o coronel Edivaldo Marques me chama para comandar a Rony, que é a Rony. Foi começar do zero, certo? Começamos do zero, fizemos o brasão, botamos lá humildade e perseverança como lemas da Rony. No fundo, o xadrez, a águia com o fuzil, o escudo, que é a Rony do Piauí. A Rony cresceu, graças a Deus. Em 2000 e depois a gente conseguiu transformar a Rony em batalhão. Hoje é uma instituição que foi criada em 2003, eu não queria nem fazendo citar. 20 anos, né? Vai fazer 20 anos em 2023, e que presta um grande serviço ao Piauí, hoje reconhecido. 2 décadas. Eu não queria nem citar, mas aí a Rony elegeu o Fábio Abreu. Vamos começar logo, começando. Ela que vai ter. Eu não quero falar de política agora, não. Aí a Rony elegeu o Fábio Abreu. Não foi? Porque naquela época que ele... Vamos ver assim, o Fábio Abreu usou muito a Rony para se promover, né? Mas não foi ela que elegeu o Fábio Abreu. Naquele momento, ele foi muito inteligente em aproveitar de uma circunstância momentânea em que o povo queria segurança e ele conseguiu um abraço aí de grande parte da mídia formal, que deu para ele um palanque.
né? Prendiam alguém lá, ele estava dormindo em casa, manda pegar o rapazinho para poder ele apresentar foi o preso. Tu que criou A Rony preservada, ela nunca fez palanque para ninguém. Era a estrutura de mídia que deu a ele um palanque. E ele, por ser da Rony, usou a Rony, mas a Rony ela sempre se preservou, porque ela é impessoal. A Rony, ela tá lá para servir e proteger. Aí depois da Rony tu fez o Honda do... Aí depois, mais na frente, eu fiz um projeto que é o Honda Cidadão. Projeto de polícia comunitária, que eu consegui implantar Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano, as cidades com mais de 50 mil habitantes na época. Era um projeto que a gente montou baseado em experiências do Japão, que trabalham com polícia comunitária, do Ceará, de São Paulo e Minas, principalmente. Fizemos uma formação com os policiais, formamos mais de 1.000 policiais. Mais uma vez está lá como criador. Criador e eu fui coordenador de implantação também, né? E a gente foi implantando. Junto com isso, nós criamos a Polícia Comunitária Rony, a valorização da polícia. Nós conseguimos reajuste para a Polícia Militar, armamento para a Polícia Militar, viaturas para a Polícia Militar, câmara de segurança, que foi um projeto que a gente chamou Guardião Eletrônico. A imprensa chamava Olho de Águia. Na época, botamos aqui em Teresina 40 câmeras espalhadas por pontos estratégicos que escolhemos, entradas e saídas da cidade, todas as pontes, em todos os locais onde se fazia atividade física, locais públicos abertos, grandes avenidas, grandes entroncamentos. Com isso, nós conseguimos monitorar tudo que acontecia em Teresina, em termos de viatura de carro. Roubou o carro, aí corriam lá para a central que nós montamos lá no quartel. Felizmente, o PT acabou com quase tudo. Depois, já existia o GAP, foi criado em 2002 no governo do Hugo Napoleão, assim como o GAT, era o grupamento aéreo. Aí a gente foi aperfeiçoando. Agora, quando eu me aproximei da parte aérea, nós conseguimos transformar a estrutura que existia de grupamento tático aéreo, GTAP, em comando aéreo. Projeto que fizemos com o Coronel Gomes, que é um dos, hoje Capitão Veloso, Coronel Josué. Há várias mãos, ninguém faz nada só numa instituição grande como a Polícia Militar. Mas nós temos uma participação sempre nessas iniciativas de ideias novas, né? E graças a Deus também estava dando tudo certo. Aí chega o PT, acaba com o helicóptero, tira o helicóptero da polícia. Ficou o único helicóptero que tinha, o Robson 44. Aí uns chamam de dar uns apelidos feios para ele, mas é um helicóptero realmente que tem uma atuação limitada na área de segurança pública, mas que serve muito. Vou dar um exemplo. Certa vez, estávamos no quartel e teve um assalto no centro aqui da cidade. Os bandidos fugiram para o Maranhão. O helicóptero decola na nossa base do BTAP, que fica ali na Marechal Castelo Branco, perto, né? E voa no sentido lá de encontro aos bandidos. Monitora os assaltantes, chama as viaturas, monitora a barreira e consegue bloquear a fuga dos assaltantes no carro, na BR. Então, é uma plataforma muito boa de proteção para quem está embaixo, de observação, de defesa com fogo. Certo? Lá de cima você atira. Então os bandidos se sentem observados, abandonam a viatura, recuperamos o carro roubado, conseguimos prender os bandidos. Então fizemos muito, graças a Deus, o máximo que eu podia. Mas chega um momento, Luciano, que você se sente refém eu ia chegar desse sistema. Aí em 2018, tu se lança candidato a deputado federal. 2015, tem um episódio... Antes disso? 2015, que é interessante dizer isso, nós tínhamos em lei assegurado um reajuste para a Polícia Militar. Estava previsto na lei, que era a inflação. A gente não defasar o salário. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10, garante a todos os trabalhadores, servidores, quer sejam militares ou civis, a reposição da inflação. É por isso que o salário mínimo, todos os anos, tem, no mínimo, a reposição da inflação. Para os demais servidores, a Constituição garante uma reposição anual, no mínimo, a inflação. Nós tínhamos conseguido botar em lei os reajustes da Polícia Militar, que passou durante o PT, durante os 8 primeiros anos de PT, muito tempo sem nenhum reajuste. Então, com medo, nós conseguimos botar em lei. Só que em 2015, o governador Wellington Dias ganha a eleição. Primeiro ele acaba com o Honda Cidadão. Manda botar em forma, manda distribuir. Depois ele acaba com o helicóptero, que nós tínhamos um multimissão, esquilo, biturbina, que servia para vários tipos de ocorrência, salvamento. Nós fizemos salvamentos que são lindos, né? Tem uma pessoa que eu nunca me esqueço, e nós conseguimos salvá-lo. Ele
perdeu a perna, a gente conseguiu fazer no helicóptero. Então, tem muitas ocorrências bacanas de pessoas que sobreviveram graças ao helicóptero. Combate a incêndio, naquela época do fogo, nós salvamos aí muitos bens de pessoas, muitas vidas, porque ele captava água nos rios, riachos, até numa piscina, ia lá e apagava o fogo. Então, perdemos o helicóptero. Aí chega a data base, abril. O governador disse que não vai fazer o reajuste. Aí eu me aproximo da Associação dos Oficiais novamente. E nisso houve um embate, meu irmão. Pois é. Perseguição. O militar ele não pode ter sindicato. A Constituição Aí não permite não sindicato. permite sindicato, não permite greve, não permite greve. não permite um bocado de coisa para o militar. É, E aí vocês têm a associação. a associação é No qual- permitida. Que qual é a diferença da associação para o sindicato? O sindicato é um instituto criado no século XVIII, após a Revolução Industrial, que visou unificar associações de um determinado local por determinada finalidade. Porque a associação bagunça, às vezes. Você tem uma associação, como na militar, nós temos bem umas 20. Então, o sindicato é a unificação. Onde tem um sindicato, a lei só permite ter um. Então, aquele sindicato tem que se organizar. Ou se bagunça de vez. Mas não fica com essa... Ninguém é Porque o que acontece? O governo com associações, você tem uma associação forte. O governo cria uma segunda para fazer enfrentamento, para desviar a atenção. Então, isso é sindicato. Nós não temos sindicato, mas nós temos associação. Então, nós nos organizamos com muita consciência através de associações. E em 2015, o governador mandou me prender, meu irmão. É isso que Aí eu ia é que falar. chega. Porque tu trabalha numa instituição É. que o governador é o representante máximo da instituição. É o comandante em da chefe. instituição. É. Aí como é que tu fala assim? Porque hoje tu é ativo, tu tá na reserva, tu é ativo. Ativa. É. Tu tá na ativa. E aí tu fala, o PT, o governador, tu tá falando contra o teu comandante. Como é que... Você nota, assim, eu tomo muito cautela com isso. Eu tenho restrições, mas eu tenho uma garantia, que é a Constituição Federal. Liberdade de expressão, de opinião, de reunião. Isso eu tenho garantido. Eu não ataco o governador. Eu veja nas minhas posicionamentos atacar o governo. Agora o Wellington Dias não é mais nada. Acabou para ele. Ele não é nada. Eu ataco o Wellington Dias. Hoje até a eleição... Não, até no dia ser Deus o livre ele voltar a ser governador, não tenho mais nada com esse cara. Mas aí no caso, Não, hoje você não pode falar na Regina Santos. hoje eu não posso falar da governadora Regina Souza. Hoje você pode falar no Elton Dias. Posso. Até a eleição. Não. Depois da eleição, o que é que muda? Ah, tá. Porque ele é candidato a senador, entendi. Aí você Eu só tenho hierarquicamente algum vínculo com o governador. Entendeu? Então, isso eu tomo muito cuidado. Mas não foi por isso. Foi E aí uma tu prisão foi- arbitrária. mandaram te prender. Não só eu, mas 14 líderes associativos. Agora o pior, aí você falou do Fábio Abreu. Nós fizemos, na época, uma mobilização orientada pelo Fábio Abreu, que era o secretário de Segurança. Nós tínhamos todos ajudado a elegê-lo em 2014. Então foi uma traição muito grande. Nós conseguimos um habeas corpus no 7º dia. Para cá vieram deputados de outros estados. O deputado federal, ex-deputado federal Sabino, Cabo Sabino do Ceará, veio o Marco Rocha, que eu já vice-governador do Acre, veio para cá o deputado Gonzaga, de Minas Gerais. Então tu tá dizendo que a movimentação foi arquitetada pelo Fábio Abreu. Fábio Abreu, faça uma movimentação, senão a gente não consegue o Aí ele reajuste. traiu vocês Traiu e todo mundo. todo mundo foi É preso. traidor antigo. Rapaz, eu disse. Eu disse que ia ter um homem dele. Covardia tem nome, meu amigo. Rapaz. Sim, vamos lá. Aí o que 2015. acontece? Então, 2015, houve isso daí. E quando você passa por uma situação dessa, como por exemplo, passa agora o Major Costa Araújo, estrangimento, você fica indignado, se sente uma pessoa Do exército, não é isso do que você tá exército. Essas injustiças Eu li hoje mudam muito a vida de uma pessoa. Eu li hoje um portal falando sobre isso aí, que tu tinha lançado uma fake news. E sobre esse major. Porque ele não tinha sido preso porque tinha falado do Bolsonaro. Quem disse isso? Eu li hoje, não sei se foi no Piauiense, cara. Aquele ali fala muita besteira. Eu não sei. Nossa. Mas eu vi hoje que tu tinha... Para lhe dizer, ele leu o inquérito.
Não Não, lê. pois é. Pois é. As Ele pessoas tá gostam da opinião como sem conhecer. como eu ia conversar contigo, eu prestei atenção. Aí ele falou assim, e lá no Exército tem uma portaria onde ele não pode se manifestar sobre nada nas redes sociais. Veja E aí, como a ignorância é audaciosa. Ele não leu o inquérito. A fundamentação da eu não prisão... estou dizendo que foi no Piauiense, viu? Eu não sei. Não, que foi no quem Piauiense. quiser que tenha dito. Foi Quem um quiser que site tenha dito, desse, com certeza eu desafio essa pessoa a conversar sobre esse assunto. Quem quer que seja. Vou te mandar Pode, depois pode, um linkzinho. diga para ela aí, para parar de falar besteira. Leia o inquérito. Deixa eu explicar aqui para o povo que está nos vendo. O Major Costa Araújo é do Exército. Ele goza do mesmo direito que você goza, de liberdade de expressão, opinião e reunião. É um direito constitucional, artigo 5º. É só ler lá. O Exército tem restrições no regulamento disciplinar referente a posicionamento político. E essas restrições são baseadas em uma lei anterior à Constituição, que tacitamente foi revogada pela Constituição por força dessa autorização constitucional. Isso é o que acontece, é o entendimento majoritário. Certo? O Major fez manifestações como pré-candidato a deputado federal em suas redes sociais. Havia uma orientação do Ministério... Ele como militar, ele já pode se manifestar? No meu entender, sim. Ele não tem um período de se afastar e o militar é um período... No meu entender, sim, porque a Constituição garante esse direito a ele. Ele não pode, certo? No momento agora, dizer que é candidato, pedir voto, dizer o número dele. E ele não sendo militar. Ele não deixa de ser cidadão. Ele não é cidadão de segunda categoria. Quem tem esse entendimento, infelizmente, tem uma corrente minoritária que tem esse entendimento, que eu lamento, vai estudar. Certo? Eu estudei um bocadinho para chegar aqui. Mas tem gente que nunca estudou e acha que sabe das coisas. Vai ler, vai estudar a doutrina, jurisprudência, Constituição, vai entender o que é que os grandes autores escrevem sobre isso. Mas vamos lá. O Major Costa Araújo foi feita uma orientação dentro do Exército, aqui na 10ª região, para que ele para que os militares seguissem a lei, seguissem a orientação do Ministério Público. O que é que dizia o Ministério Público? Não permitiria, conforme o regulamento disciplinar, manifestação política partidária, desconsiderando a Constituição. Mas ninguém falava o que a lei, dizia assim, conforme a lei. Ele se manifestou conforme a lei. Ou a Constituição foi revogada. Até onde eu sei, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 está valendo. Até onde eu sei. Então ele não foi preso porque falou do Bolsonaro. Ele manifestou. Ele manifestou-se na sua rede social a favor do presidente Bolsonaro e disse que era pré-candidato a deputado federal. Ah, tá. Ele anunciou ser pré-candidato. O que eu falei, que ele foi preso pela sua manifestação na rede social a favor do presidente Bolsonaro, porque se colocou-se e dizendo que era pré-candidato. Foi o que eu disse. Agora, se isso aí a pessoa não entende nada e quer desvirtuar. É momento eleitoral. A gente está num momento muito delicado. E o Major Costa Araújo, ele é interessante esse caso dele, porque ele é o paradigma do Brasil hoje. Antes dele teve o presidente Bolsonaro. Antes dele, só que naquela época teve o presidente Bolsonaro que não tinha rede social. Como é que o Bolsonaro foi eleito vereador naquela época? Lógico que ele fez pré-campanha. Mas na época não tinha rede social. E hoje tem. É injusto, nesse momento, a meu ver, exigir-se de alguém que abra mão do seu direito constitucional à liberdade de expressão, opinião e reunião, e que ele possa concorrer em pé de igualdade com quem quer que seja, se apresentando lá no período da eleição. Certo? Contudo, acato a decisão da corte competente para julgar isso, aguardando no momento que virá, vindouro, uma decisão que possa realmente estabelecer um critério que com certeza será revista pela Suprema Corte do STF, STJ, porque essa decisão ela caberá recurso. Então, é uma situação paradigma, mas infelizmente aconteceu. Vamos para frente. Aí 2018... Um abraço aqui para o Costa Araújo. Pronto, inclusive, aconteceu. Lamentar aqui que o pai dele, infelizmente, está hospitalizado, que Deus o abençoe. Mas ele já está solto, né? Tá. Desde a semana passada, o STM reconheceu o que nós estávamos defendendo. Aí 2018, saiu o candidato. Aí aconteceu isso em 2015, 2016 continuou, muitos inquéritos. De 2015, dessa data para cá, mais de 47 procedimentos contra mim.
certo? Em 2016, eu conheci Jair Messias Bolsonaro, certo? Naquele momento, eu não via esperança para o Brasil. Lembrem aí que 2014 para 2015 diziam que o PSDB era a solução. Um social-democrata. À direita. Era o que diziam ser direita naquela época. E aquilo não era direita. Quem lia um pouquinho de Olavo, como a gente leu, quem buscava no Edmundo Burke, quem buscava em qualquer um conservador histórico, entenderia rapidamente que PT e PSDB são filhos do mesmo parto, são irmãos siameses. Nascidos em 1980, do mesmo grupo político, que veio do exílio e que criou esses dois partidos para dominar o Brasil. Com objetivos claros de fazer um antagonismo fictício, que eu chamei na última eleição de teatro das tesouras. Então, eu já tinha essa visão, mas não conhecia qual era a solução. Quem é que poderia liderar esses conservadores no Brasil que estavam mortos, enterrados? Não tinha conservador. Quem dissesse que era conservador era dizer que era antiquado, era dizer que era uma pessoa que não era mente aberta. Era assim em 2017, 2016. Quando eu conheci o presidente Bolsonaro em 2016, conversamos lá em Brasília e a gente foi ler ver os vídeos dele, né? Fiquei muito admirado, é uma pessoa encantadora. Certo? E o presidente veio aqui em 2017, em Teresina. Em janeiro de 2017 eu estive em Brasília. Vamos lá, vou fazer agora o advogado de diabo. Em 2016 ele estava no PP com o Ciro, já estava no PP com o Ciro. Eu acho que era PSC. Até então ele era centro, né? Eles não tinha esquerda e centro. O quê? Tá, vamos lá. Ele veio em 2017. 2017 ele ficou no PSC, quando ele veio aqui ele era PSC. Inclusive o evento oficial que ele fez aqui foi bancado pelo PSC. Certo? Eu recebi com o Coronel Carlos Pinho, que era o presidente da MEP, na MEP, né, tive a honra de recebê-lo. A única vez que ele veio aqui, a única instituição, as únicas pessoas que receberam fomos nós. Certo? Nós fizemos lá um evento simples, dentro da nossa limitação, mas lotou lá a MEP. Foi um dia memorável, eu tenho fotos disso daí, tenho muito orgulho. E o presidente lá me convida, pessoalmente, para ser candidato em 2018 a deputado federal. E no primeiro momento, nós tínhamos feito um acordo antes dele chegar, de que o Coronel Carlos Pinho, que era o presidente, seria candidato a federal e eu iria assumir a associação. Por quê? Porque em sendo eleito, ele não perderia nada. Iria para a reserva, já tinha tempo completo de polícia, não ia ter perdas nenhuma. Certo? Mas quando ele me convida, aí o Coronel Carlos Pinho ouviu aquilo ali, eu disse logo, não, aqui, se tem alguém candidato, esse bem daqui, já tem um acordo. Aí o presidente disse, não, tudo bem, eu preciso que o Piauí me colabore como um candidato a deputado federal, porque senão eu não governo o Brasil. O Piauí tem que me dar um federal. Certo? E andou o tempo. Quando isso foi em abril, quando foi em julho, eu me lembro que eu voltei de Parnaíba, tinha feito praticamente 20 dias de operação veraneio lá, com helicóptero, voando lá de Piripiri até Piracuruca, vários festejos, vários eventos, Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Parnaíba, Buriti dos Lopes. E quando eu voltei, o coronel queria falar comigo e me pediu para que eu assumisse o convite dele, que ele tinha outros planos. Fui em Brasília e falei com o presidente de que aceitaria o convite. Aí o presidente, que era deputado federal, naquele gabinete dele que todo mundo tirou foto, sentado lá, disse: rapaz, pois tu faz o seguinte, abre tuas redes sociais. Porque tu não tem rede social, eu já procurei, senão tu só vai ter o voto da tua família. Aí eu disse, que é rede social? Eu fui estudar. 2017. Era agosto de 2017. Certo? Aí eu digo, presidente, e como é que é lá no Piauí, o seu grupo, seu partido? Então, lá eu só vou lhe dar duas coisas que eu tenho. A verdade e o celular. Mostrou o celular. Aprenda a usar. Aí eu, tá bom, e vim pra luta. Depois apareceu o Patriota. Fomos organizar o Patriota. Não, antes do Patriota, em 2018, tu foi candidato pelo... Não, é 2017 ainda. Aí ele nos passa o Patriota. 2017. Nós organizamos. Candidato a deputado federal pelo Isso Patriota. último, se acalma. É porque a história é longa. Aí 2017, Patriota. Vai você entender, para você ver como partido. Não é irrelevante, é irrelevante. Patriota, organizamos Patriota no Piauí todo. Várias redes, Parnaíba, Pix, fomos até corrente, montamos o partido. Quando vai dia 22 de dezembro de 2017, é ligação do presidente. Lá do Patriota, todo mundo.
brigou lá em Brasília com o povo do Patriota, o povo lá. Desde 2017 já estava. Aí ele sai do negócio de Patriota e ficamos sem partido. Em janeiro de 2018, ele ainda não tinha decidido o partido, havia um convite para eu ir para o PROS, do capitão Wagner, meu amigo, formou comigo lá no Ceará. Ele já era deputado estadual, forte. Aí o Wagner me passa o PROS, insiste que eu vá, porque senão, Diego, senão tu não vai ser nem candidato. Porque vai que o Bolsonaro vai para um partido grande, aí já está tudo montado. E era o que ia acontecer, tinha mais probabilidade. Acontece que aí eu fui para o PROS, aí o Bolsonaro se decide pelo PSL. Só que ele não se filia. Nós ficamos com o PROS, aguardando o PSL até o último dia. Quando foi no último dia de filiação, à noite é que ele se filia, quase 10 horas da noite. E aparece a filiação dele no partido. Aí a gente relaxa, aí não deu mais para mudar nada. Ficamos PSL, PROS, fomos para aquela eleição. Eleição muito dura. Quem acompanha a nossa... Eu fiz 17.527 votos, graças a Deus, votos livres. Ali para mim, voto é responsabilidade. Ali foi cada pessoa que depositou a confiança em mim, eu sou eternamente grato. Não tem como se pagar aquele que lhe confia o voto. Certo? É algo muito forte e eu sou muito grato. Sou grato demais. E a gente não tem como saber quem foi que votou. Então agradeço a muita gente. Né? Mas assim, foi uma eleição dura porque não elegemos aqui. Faltou 4.000 votos para eleger um deputado estadual. Mas elegemos o presidente da República. Você era candidato a deputado federal, candidato a governador. Eu fui pelo PROS. Certo. O candidato a governador aí era o Fábio Sérgio. Fábio Sérgio. E lançamos uma chapa com 40 e... O Fábio Sérgio saiu muito fortalecido dessa... Saiu. Poderia ter sido mais. Mas lançamos 46 nomes naquele momento. Naquela eleição. Sem recurso, com muita dificuldade, sem experiência. O presidente Bolsonaro, naquela época... Era apenas uma expectativa, as pessoas tinham muitas dúvidas, porque, embora deputado por muitos mandatos, ele não tinha exercido cargo no executivo, e os políticos, a maioria, né, aqui no Piauí, não tinha um vereador que apoiasse ele naquele momento, largavam um pau nele e não queriam abraçá-lo, negavam o presidente Bolsonaro. A verdade era isso. E nós, pessoas comuns, vamos dizer assim, que não somos mandatários de mandato político, é que abraçamos o presidente. Um lado fazendo isso e o outro lado brigando pela chancela, né? Um lado meio que rechaçando, eu não quero, eu não sou. Tem uma... E o outro lado brigando pela... Eu que sou representante. Tem gente, todo mundo quer dizer que é representante. Eu sou muito humilde nesse aspecto, certo? Eu fui convidado pelo presidente para ser candidato, para ser pré-candidato agora a governador. Certo? E aceitei. Quem quiser, eu acho é bom. Vamos na linha do tempo, Já a gente vai... Eu falo assim, só vai dizer. Era bom que todo mundo brigasse para apoiar o presidente Bolsonaro. Eu estava feliz. Já a gente chega para governador. Vamos na linha do tempo. Aí 2018 chega, nós terminamos a eleição. 17.000 votos. 17.527 votos. Eleição muito dura, o presidente eleito. E ficou ilhado. Elegeram o presidente com a guilhotina no pescoço dele. Elegeram com ele, dizendo-se apoiadores dele, 50 mais ou menos deputados federais apenas. E o filho dele com mais 2 senadores. Num universo aí de 513 com 81, aí 594, né? Só tinha lá isso. No começo logo apareceu uns que foram traindo ele, governadores, Witzel, Dória, Eduardo Leite, aí vem todos os deputados que traíram eles. E o presidente Bolsonaro teve que se virar nos 30, ou entregar o governo. Ele só tinha... E era o fim. Aí era o fim do Brasil. Viu? Aí, candidato a prefeito. Chegamos em 2020. Organizamos... Confusão para tudo que é lado. Confusão, a gente defendendo as mesmas pautas de sempre. Vi Teresina ser entregue aqui a grupos políticos mentirosos, envolvidos com todo tipo de coisa errada, de crimes, inclusive, graves, tráfico, e me senti forçado. Qual era o grupo aí? Fala aí. Um dia eu vou fazer ele tráfico de drogas. Certo? Um dia eu vou provar. É isso que a gente enfrenta aqui. Você assina uma declaração que eu vou poder usar isso. Tráfico de droga, grupo político. Grupo político do Piauí. Não existe crime organizado, Luciano, aprenda isso, sem braço político. Não existe.
Em todo lugar do planeta Terra, onde tiver crime organizado, tráfico internacional. Mas grave. É gravíssimo. Aí eu me sinto forçado a participar naquele momento, embora sem muitas condições. Mas Deus, eu entrego tudo na mão de Deus. Na véspera da eleição, pandemia estourando, eu recebo o convite do presidente nacional do Patriota para assumir o partido. Certo? Existiam 3 vereadores no partido. Por que era o Patriota? Porque era o partido que eu tinha participado que estava mais próximo do Bolsonaro naquele momento. O Adilson estava se aproximando do presidente, havia tido o desentendimento de 2017, que eu falei em dezembro, mas já estavam as coisas, o Bebiano e Julian Lemos, que eram os protagonistas disso aí, tinham se afastado do presidente. O presidente admitia já aquele equívoco, então estava tudo andando bem. E aí ele me passa esse partido com a saída dos vereadores. E nós fomos organizados na pandemia, e eu lhe convidei naquela época, todo mundo doente, aquele medo danado. E a gente organizando em menos de 10 dias uma chapa. E fomos para o embate, sem usar fundo eleitoral. Os outros com milhões e nós com tostões, pessoais. Mas foi um aprendizado, porque quem entrou naquele momento, né, embora alguns possam ter entrado aí de má fé, a maioria estava de muita boa fé. E conseguimos, diante de vários partidos e grupos políticos no Piauí, que aqui em Teresina lançaram nomes, eleger vereador. Nós conseguimos. A estratégia funcionou. Certo? O nome pode não ter sido o nome que a gente desejava, não é? Mas a gente mostrou que funcionou. E que eles novamente erraram, que os políticos erraram. Porque os políticos tinham tudo para eleger, mas não elegiam. Assim como em 2018 nós tínhamos elegido o presidente e não elegemos um deputado estadual na época, talvez por conflitos interna corporis do grupo, dessa vez a gente está diferente. Então, aquele momento foi um aprendizado e mostramos para a classe política do Piauí que nós temos força, a direita que tem voz. Vamos começar a montar o cenário que a gente está vivendo hoje. Tá? Naquele momento, a gente se colocava como uma terceira via, em Teresina. Certo? E aí a gente teve um fenômeno eleitoral, a gente não pode tirar e excluir, que foi a Jéssica. Uhum. Foi um fenômeno eleitoral que apareceu nos últimos 30 dias de eleição. Ela ficou terceiro colocado na eleição. Certo? Logo depois da eleição, conversaram, ela já apoiou o doutor Pessoa e tu se eximiu, né? Não apoio ninguém. Não, na eleição ela apoiou no segundo. Pois é. Logo depois ela já estava com o doutor Pessoa, foi pro doutor Pessoa. Eu naquela eleição, assim, tem fatos que são relevantes. Certo? Eu fui, naquele momento, vítima de um assassinato de reputação. Pronto. Queria chegar nesse momento. Aquele momento ali, o primeiro momento, do assassinato de reputação, vamos lá, o problema da farmácia. Explica aquele momento ali. Não, da farmácia eu acho que fez para ajudar, que o povo me apoiava muito por isso. Muita gente, demais. Eu defendi minha mulher, meu irmão. Um homem que não defende a mulher é um covarde. Ninguém mexe com minha família. Ninguém mexe, é muito simples. Sim, tu sabe que ali foi uma tentativa de assassinato. Não, ali não teve. Eu defendi minha mulher e aí acabou, meu amigo. A justiça reconheceu, faria 200 mil vezes se fosse necessário. E quem não fizer é um covarde. Na véspera da eleição surgiu aquela outra. Aí na eleição, não foi na véspera, na eleição, nos últimos 15 dias, um grupo de jornalistas daqui, que eu estou processando, juntamente com um grupo político muito bem pago, organizaram uma fake news contra mim na eleição. Me acusaram de crimes, me acusaram de ser quadrilheiro, uma grilagem de terra, coisa assim. Certo? Isso tudo hoje já está judicializado, inquéritos arquivados e as pessoas processadas. Certo? Mas naquele momento não dava tempo de desfazer. Foram para a televisão, falaram de mim. E naquele momento eu estava bem demais na pesquisa, eu caí 10 pontos. Mas Deus é bom. Então tu acha que aquela fake news que você... Não tenha dúvida. Foi o que gerou o fenômeno Jéssica? Eu digo assim, sempre, Luciano, não é fenômeno. Toda eleição é daquele jeito. Não. Aqui toda eleição vai ter uma terceira via aqui em Teresina que vai tirar 30 a 80 mil votos. Não muda. Pode ser quem for. Foi o quem lá atrás, foi não sei quem, toda vez. Isso aí é normal. Certo? Isso aí não tem, assim, agora, o que não pode é ter fake news, né? O que não pode ter assassinato de reputação. Isso aí é crime, isso é grave. Tá? Vamos para o momento atual?
Vamos. Agora, foi muito bom, porque depois da eleição, irmão, nasceu minha filha, a Clara Maria, eu fui cuidar dela, graças a Deus, estou muito feliz. Tava livre, né? Não tinha Se eu aquela... tivesse, eu estava cuidando de Teresina, que eu estava disposto a isso, mas não foi o momento. Deus quis que eu fosse cuidar da Clara Maria. E eu agradeço muito a Deus. Vamos falar do momento atual. Aí Vamos. depois a gente vem pro seu governo. 2018, vamos para 2021 2021. agora. Não, 21. Agora, o momento atual agora. 22. A gente está vivendo um momento histórico. Uhum. A gente está saindo da pandemia. Graças a Deus, as coisas voltando a normal, a economia voltando a crescer. Aí vem uma guerra É. com potenciais mundiais. Uma Espero guerra. que termine, mas está complicado, né? Se não tiver consequências bélicas, vai ter consequências econômicas. Já está tendo. O Verdade. Brasil está no meio, não envolvido, mas com as consequências, que as consequências são mundiais. Lá em cima, está polarizado, Lula, Bolsonaro, aquela previsão, vai ter terceira via. Quem caiu nessa aí não fui eu. Eu sempre disse que não ia para lugar nenhum. O Moro, o recuo do Moro, e Ele agora, nasceu recuado, aquele ali. falando que é candidato a deputado federal por São Paulo. Era o que eu Tu dizia acha desde o começo. Tu acha que ele está buscando o foro privilegiado? Com certeza, ele sempre buscou isso. Então tu acha que ele, nesse Não momento... sem noção. Não, mas tu acha que ele interferiu no resultado da eleição do Bolsonaro em 2018? Com todas as decisões que ele tomou, com aquela... Ele Da não forma fede, em 2018 ele midiática. nem fedeu e nem cheirou. É como nessa daqui. Tu acha? Ele nem fede nem cheira. Tu acha que ele não, como ele conduziu a Lava Jato, não interferiu no resultado da eleição? Ele nem fede nem cheira. Com relação a... Vamos lá. Primeira coisa, as pessoas têm que entender isso. A Lava Jato foi um processo que transcorreu dentro da Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, polícias civis, justiças outras. Mas ele Não, ele soltou áudios. Ele trouxe para si, ele fez igual o Fábio Abreu com a Rony. Ele quis ser o dono da criança, o pai da criança. O Mas pai não do é. menino. Ele não é. Então, aquilo aí, quem se sacrificou foi o policial que foi lá e flagrou lá a Lava Jato, entrou no local, que foi lá de madrugada. Não é o cara, o playboyzinho que estava de trás do sofá, meu irmão, sentado no birô, assinando papel. Peraí. Ele é o Fábio Abreu da Lava Jato. Aí o cara quer se aparecer. Aí depois ele pega, aí vem ser ministro da Justiça. Acaba com o Ministério da Segurança Pública. Numa reunião que nós fizemos, por exemplo, em dezembro ainda de 2018, lá em Foz do Iguaçu, nós nos manifestando por escrito, publicamente, e caminhamos para ele, para o presidente Bolsonaro, uma carta contra o Moro, contra o fim do Ministério da Segurança Pública, porque ele não sabe nada de segurança pública. Certo? E o cara pega e acaba com o Ministério da Segurança Pública. Se tem 3 coisas que o Estado tem que fazer, é segurança, saúde e educação. Ele acabou com o Ministério da Segurança Pública, que nós passamos 20 anos para construir, rapaz. Então é um cara sem noção. Saiu de uma Traidor, forma que ele traidor. não se preocupou em momento nenhum. Não, ele não estava preocupado, não era nem com o Bolsonaro. Ele não estava preocupado com o Brasil. Se ele tivesse, ele tinha esse Bolsonaro na eleição. Na eleição ele foi covarde, nem na mão do presidente ele pegou. Um homem desse ajudou o presidente em quê? Se ajudou, foi contra. A pergunta não é se ele ajudou o presidente. Ele interferiu no processo eleitoral. Se a Lava Jato interferiu, aí eu lhe digo, a Lava Jato interferiu muito no Brasil. Como um todo. No Israel. Mas interferiu muito mais as redes sociais. As falas de quem defendeu Deus, Pátria, Família e Liberdade. Olavo de Carvalho. Muito mais. Moro é um fantoche. Moro ele quer ser protagonista de algo que ele nunca fez. Ele, se não tivesse sido ele, tinha sido outro juiz. E juiz tem que ter calado. Ele só se manifesta nos autos. Isso é o bom juiz. O mau juiz é esse que quer se aparecer. Aí, tenha dúvida. Se o cara é bom, ele está lá nos autos. Valeu o que é que ele escreveu. Não pergunta para ele, não. Se ele for um bom juiz, ele calado, ele fica. Manifesta nos autos. Está lá, polarizado, a terceira via não cresceu. O Brasil acordou, Luciano, para a... A pergunta que eu quero... Aí eu quero trazer para cá, para Teresina. A Teresina, no Piauí, teoricamente está polarizado. Teve o pré-lançamento do Dr. Silvio Mendes. Você estava lá. Fui lá. Eu estava lá. No lançamento, você estava lá. Fui lá. E aí, 2 ou 3 dias depois, você aparece como... Na época, o PL estava na mão do Pessoinha e eles estavam montando a chapa. Peraí. Era a história que todo mundo sabia. Olha, o que acontece, assim, as pessoas
constrói narrativas, certo? O PL, Partido do Presidente, ele foi para o presidente em novembro para dezembro de 2021. À época, conversei com Flávio Bolsonaro, Diego, quando a gente terminar de resolver os grandes estados, nós vamos resolver o Piauí. Aguarde. Então tem muita gente que tentou pegar o partido. Quem vai lá conversar com o Valdemar da Costa Neto, ele recebe. Um prefeito de uma cidade, ele recebe. Um político, ele recebe. Isso não significa nada. Certo? Aí aqui ficam especulando. Então, à época, eu estava predisposto a me candidatar se fosse a orientação, se fosse essa orientação do presidente, a estadual federal. Era isso que eu ia perguntar. O que Certo? foi que mudou? Pronto. O que mudou foi. Aquele dia lá que lançaram o Silvio. Eu acho que sim. Para o dia que você assumiu. Porque eu tenho certeza que o dia que tu chegou e falou pro teu grupo, pessoal, eu sou candidato a governador. Tu deve ter levado pedrada de todo mundo. Pré-candidato a governador. Tu deve ter levado pedrada de todo mundo. É interessante. Eu, naquele momento, a gente esperava o presidente se posicionar. Eu tive convites de outros partidos, ofertas, vantagens, e eu sou muito honrado quando você recebe o convite, certo? Mas eu sempre esperei o posicionamento do presidente para ajudá-lo. Eu sou um soldado. Eu tenho que ouvir o general, porque senão, às vezes, você se posiciona contra a estratégia dele de vitória. Então, eu aguardei o presidente, certo? Quando o presidente me chama ao Palácio do Planalto para eu ser pré-candidato a governador, eu não tive dúvida. E quem está comigo confia em mim. Lógico que a gente tem que explicar. O presidente chamou, vou dizer não para o presidente. Agora, o que é que eu vi? Certo? Conversei com o doutor Silvio, e naquele dia lá nós vimos um discurso distante demais do que eu esperava de alguém que representasse o presidente. Na verdade, ele está querendo fazer questão de dizer, eu não voto no presidente. Eu não quero. Pois não tem meu apoio. Pronto. É muito simples. Nós temos 2 turnos essa eleição. Tenho respeito pelo doutor Silvio, admiração por ele. Acho que ele está equivocado nesse posicionamento, como em outros. Isso eu disse para ele pessoalmente, inclusive por escrito, numa manifestação que fiz com outras associações de militares sobre a segurança pública, sobre as propostas para a segurança pública, sobre o discurso de segurança pública, os compromissos. Certo? E vejo que há no grupo dele esse posicionamento distante do Bolsonaro e distante do nosso pensamento de defesa de liberdade, de defesa de Deus, pátria e família, de ser contra o aborto, de ser contra a liberação de drogas, de ser contra a defesa, o garantismo de bandido, de ser a favor do cidadão de bem, de ser a favor da liberação do direito do cidadão ter uma arma para se defender. Então, o doutor Silva é a favor dessas coisas. Eu nunca vi ele ser contra. Você já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi ele ser contra a liberação de drogas. Você já viu? Eu nunca vi. Você já viu ele ser a favor do direito do cidadão se armar? Eu nunca vi. Você já viu o doutor Silvio se posicionar a favor do presidente? Eu nunca vi. Então, são pautas que para nós são importantes, são caras. Diminuição dos impostos do nosso Estado. Nós pagamos hoje a maior carga tributária do Brasil. O Wellington dobrou, o PT dobrou nesses 20 anos a carga tributária do Piauí. De 17 para 34. Eu quero reduzir para 17. Será que ele quer? Então, eu nunca vi. Essas são pautas que para mim são caras. Mas eu sou soldado. O convite do presidente para ser o candidato a governador. Do Palácio do Planalto, não foi diretamente dele, não. Então, para ser o candidato a governador. Para ser pré-candidato a governador. E aceitei e estou cumprindo a missão. No meio desse turbilhão de informações, você era candidato a deputado, com apoio de um bocado de gente. Eu estava botando nome, né? Mas era pré-candidato a governador, com a presidente do teu partido sendo a Samanta. Foi. Na semana do lançamento, a Samanta foi para a televisão, para a Cidade Verde. Deu uma entrevista muito polêmica. Eu conversei até com o pessoal da tua produção, o pessoal da tua equipe. Eu achei aquela entrevista muito polêmica, que afastou muita gente de ti. Pela forma que ela se expressou. Tu concorda com ela? Concordo. Ela vem aí nessa cadeira aí. Eu fiz
questão de chamar a Samanta, porque eu queria perguntar para ela, estou perguntando para ti, se ela realmente concorda e repete que o bolsonarista é vagabundo, vergonha. Eu tenho o meu jeito de me expressar, a Samanta tem um dela, mas eu concordo com ela quando ela diz que é importante, quem for apoiar o presidente, apoiar aqueles que estarão com o presidente, para que nós minimizemos as traições. Todo mundo sabe que essa turma que não está com o presidente, nem na campanha, não vai estar com ele no governo. É muito difícil, ou vai ser muito caro para o Brasil. Então nós precisamos repensar a República, repensar o Piauí. Reconstruir o Piauí, no caso é reconstruir, praticamente do zero. Como fazer isso com as mesmas pessoas de sempre, que já tiveram oportunidade? O doutor Silvio teve com o PT, quando ele era prefeito, em várias secretarias da Prefeitura de Teresina. Ele elogia Lula, ele elogia Geraldo Alckmin. Como é que vai ser isso? Então, eu espero que as coisas possam, no decorrer do processo, se tornar claras. Então, eu não acho correto quem está em cima de muro. Eu tenho um posicionamento. E quando eu me posiciono e pronto. Faça sol ou faça chuva. Agora, isso daí é algo que é para hoje as pessoas que não são politicamente corretas. As politicamente corretas adoram ficar em cima do muro. Aí, se você ele sente que você tem uma tendência para um lado, ele se coloca do seu lado. Aí, no outro lado, na outra esquina, ele já muda de lado. Eu não sou assim, não sou camaleão, meu irmão. 2018. E lá mesmo quem é? 2018, a pauta anti-PT foi uma pauta muito forte. Ainda é. Era isso que eu ia te perguntar. Tu acha que hoje, e mais a pauta anti-PT, ela elegeu muita gente. A pauta anti-PT. Porque teve muita gente que foi eleita sem pauta nenhuma. A única pauta dela era ser anti-PT, que o Lula é ladrão. Eu acho que hoje, no cenário de hoje, com o governo que o Bolsonaro fez, a pandemia, eu sou anti-PT. Foi com esse discurso de anti-PT que a Joyce foi eleita. E o Frota foi eleito. E o Dória foi eleito. Ele não tinha uma proposta. Qual era a proposta da Joyce? É por isso que eu entendo que a importância desse debate. Nós precisamos conhecer bem os nossos pré-candidatos a tudo. Todos são importantes. Quem foram os principais articuladores do Congresso contra o presidente Bolsonaro? O grande exemplo é o tal do consórcio do Nordeste. E falam aí em todo tipo de quadrilha, mas tem gente apoiando o consórcio do Nordeste, os donos do consórcio do Nordeste, os criadores e os partícipes do consórcio do Nordeste, e que querem dizer que apoiam o presidente Bolsonaro. Então isso é uma falácia, rapaz. É uma falácia, as pessoas têm que ter posição. Ah, vai ter traidor? Meu amigo, dentro da sua casa, de 5, às vezes um trai, acaba casa com a esposa, o marido trai a esposa trai o marido. As pessoas, infelizmente, são falhas, são pecadoras. Só Jesus Cristo, meu irmão, nessa terra, foi onipresente, onisciente e 100% honesto. Então, nós temos falhas. Agora, nós temos que apostar no que é mais provável de dar certo. O que é mais provável de dar certo? É uma pessoa que hoje está contra o presidente, apoiado no governo, ou alguém que está com o presidente apoiado no governo. É lógico que é apoiar alguém que está com o presidente. É muito caro para todos nós que apoiamos o presidente esse posicionamento. Porque tem muita gente que não gosta de ver a verdade, que adora uma mentira. Tem gente que adora que você agrade ela com palavras, com gestos, com afagos e que não se posicione. Mas quem é e quem defende Deus, Pátria, Família e Liberdade, quem fala a verdade, se posiciona mesmo. Se coloca hoje como terceira via, ou tu se coloca hoje como um candidato que realmente tem condição? Eu sou a única via. O Piauí não tem outra opção. Ou continua como está, mais ou menos, ou na mão das trevas, ou a gente organiza esse estado. Nós temos um estado riquíssimo, do turismo à indústria, passando pela mineração, pelo agro, pelo comércio, por todos os potenciais de energias limpas, que podem se transformar em realidade, gerar emprego, renda, dignidade para o nosso povo, qualidade de vida, nos transformar no estado mais rico do Brasil. Nós temos todo esse potencial para transformar. Se quiserem continuar com esses que já estão há 20, 10, 30 anos aí governando, que nas eleições se afastam e depois se abraçam de novo, não vai mudar nada, meu amigo. Vou fazer uma pergunta. Você está acompanhando nas redes sociais? Eu estou conversando com muita gente, tanto da área pré-candidatos, pessoas que formam opiniões. Eu conversei com o André Portela.
E o André Portela soltou uma que eu queria te falar, perguntar nas plaquinhas, sem arrudeio. Caba da Peste, o negócio do Caba da me dá um Peste. copo d'água. O negócio do Caba da Peste é o Caba, a conversa sem arrudeio. E o André Portela falou assim: Luciano, o Diego hoje está no grupo, a Samanta é presidente, a Samanta é do grupo do ministro Ciro. O Diego, quando foi candidato a prefeito, ele falou muito do Teatro das Tesouras. E hoje ele faz parte do Teatro das Tesouras. O que é que você tem para dizer para o André? André, seja candidato uma vez na vida. Tenha coragem. Está de cima do muro. É muito fácil criticar. Ninguém sabe. Né? 47 inquéritos brigando com esse PT. Eu sou contra o PT. Essa posição dele, muito... usou essas palavras. Então, deixa bem... O André, eu gosto dele, mas é só nessa questão de ficar no Instagram, não vai mudar nada. Nós precisamos de homens e mulheres que se posicionem, que tenham coragem, fé, esperança e metam a cara. Ficar só no blá, blá, blá não vai mudar nada. Me custou muito caro tudo que eu fiz. Certo? Espero que ele tenha coragem que entre. Tá me impressionando quando tu fala assim, porque eu conversei, eu não me engano, com o Silas Freire, e ele falou assim, não, o único que vai bater no PT é o Major Diego, e ele vai aliviar a área do Silvio Mendes, porque eles estão do lado, eles são do mesmo lado. E aí quando tu me fala que essa questão do Dr. Silvio, ele não representa nada do que você representa? Os valores, como é que eu falei aqui? O doutor Silvio, nós temos pontos de convergência. Oposição ao PT hoje no Piauí. Isso que ele está fazendo, eu acho correto. Agora, essa oposição tem que ser, a meu ver, um dos fatores. Outros fatores têm que também se somar para ele me representar. Certo? Nós temos a oportunidade de organizar uma oposição bolsonarista no Piauí. Eu ia abrir mão disso para um projeto pessoal de ser eleito em algum cargo. E sabendo eu que, como deputado estadual sozinho, ou como deputado federal sozinho, eu seria só mais uma voz, ou eu tentar, como eu fiz, juntar um grupo e tentar mudar. Só depende do povo. Se o povo não quiser, eu respeito. Como assim? Só finalizando, como eu respeitei a eleição do doutor Pessoa. Eu não votei no doutor Pessoa, eu não apoio o doutor Pessoa, eu disse o que ia acontecer e está acontecendo, e fui chamado para ir no segundo turno, não fui, não aceitei secretaria, não aceitei vantagem nenhuma, continuei minha vida respeitando o povo. Então, eu estou fazendo a minha parte. Se o povo do Piauí quiser, vai ter opção. Se não quiser, aí eu aceito a posição, as urnas falam, a voz do povo é lá, as vozes das urnas, e aí nós vamos repensar o Piauí, mas contra o PT. E nesse ponto eu tenho total convergência com o doutor Silvio Mendes. Certo? Mas eu sou contra realmente. Eu não vou aliviar, eu não vou ter petista em secretaria minha. Tenho certeza disso. Eu não vou ter conivência com os erros do PT. Vou para cima. Vai ser auditado. Quem cometeu o crime, que paga pelo crime que cometeu. Vou perguntar aqui. A gente, na eleição para prefeito, para vereador, a gente fez uma estratégia onde a gente elegeu um vereador que a estratégia era essa, deu certo. O nome não foi o nome que a gente queria e o nome que seria importante hoje, mas a gente elegeu. A estratégia de vocês hoje é fazer o quê? A Samanta me disse aqui que vocês vão fazer 2 estadual e 1 federal. No mínimo 2 estadual e 1 federal. Não, só com voto de legenda, não. Somando os votos todos. Só com os votos, eu não sei como é que ela disse, né? Eu não vi. Até ouvi o podcast, mas eu não recordo. Mas nós temos total condição de fazer 2 estaduais e 1 federal. Somando os votos de legenda e os votos dos candidatos. Certo? Com a polarização da eleição, o presidente Bolsonaro, pode escrever isso aí, tirará entre 700 e 900 mil votos no Piauí. No primeiro turno. No primeiro turno. Ano passado ele teve 160 mil votos. Na tua cabeça. Foi 344, pai. Pega os números. No primeiro turno. 440 no segundo turno. Foi? Foi. Certo? Nós vamos ter 700 mil votos aqui no primeiro turno a 900 mil votos. Com a metade disso aqui, eu estou no segundo turno da eleição. E a gente vai eleger
esses dois Deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Tu é o candidato do Bolsonaro e o Bolsonaro é o teu candidato? Ou o Bolsonaro é o teu candidato, mas tu não é o candidato do Bolsonaro? Na outra eleição, o Bolsonaro era meu presidente, eu defendia ele. Na outra, nessa vez, eu sou o pré-candidato do presidente e ele é meu pré-candidato. Ele vem aqui pegar na tua mão e dizer... Eu não sei se ele vem aqui, mas não, mas ele vai fazer isso. Vai ter isso daí. Ele vai fazer isso. Vai ter Você é o candidato do presidente. Lá em Baixa Grande do Ribeiro, era uma solenidade, ele não podia. Mas lá tinham vários deputados, muita prefeita embaixo. Ele chama para subir lá em cima. Certo? E aí, como é que tá? Tem até filmado isso aí. Continue. O jeito dele. O presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa... Ele ser o seu presidente é uma coisa. Agora, você ser o candidato a governador dele... Bem claro, independente de eu ser o dele, eu estaria com ele. Isso, eu não cobro isso. Né? Não, sim. Mas você sabe que ele dizer que você é o candidato dele muda muito. Muda. É isso aí que é a nossa carta na manga. Né? Não precisa. Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem até lá na frente. Certo? Meu nome está à disposição. O presidente está... lógico, olhando para o Brasil todo, juntamente com o Flávio Bolsonaro, assim, com todos que estão na organização. Assim, o Piauí, ele não interfere na eleição nacional. Muito não, né? Mas a eleição nacional interfere no Piauí. As duas. Não é verdade? Não tenha dúvida. E aí, quando a gente vê um candidato, que nem o Rafael, querendo colar no Lula. Eu vou dar 2 exemplos, irmão. Na outra eleição, Moisés em Santa Catarina e Marco Rocha em Rondônia, candidatos do presidente Bolsonaro eleitos. Na convenção, nos últimos dias de convenção, eles não eram candidatos. Eles foram colocados no último dia. O coronel Moisés, ele fez uma viagem internacional de 15 dias. Ele fez 30 dias de campanha em 2018, foi eleito governador de Santa Catarina. Então, eleição, né, nesse momento de rede social, de muita comunicação, ela acontece muito lá no final. E principalmente nessa situação que hoje vivemos de instabilidade econômica, de instabilidade bélica, de conflitos de todo nível, de pandemia. Então, é muito tenso tudo isso. Graças a Deus, hoje nós temos como, com mais verdade, nos comunicar. Nós tiramos o monopólio da comunicação da mão daqueles que dominavam os meios de comunicação há 10 anos atrás. Isso elegeu o presidente Bolsonaro. E isso tenho certeza que vai eleger muita gente boa nesse ano. Mas a gente vê hoje no cenário um lado querendo colar no Lula. Os petistas é normal. O Rafael tá colando, é o menino do Lula e tal. A gente vê o outro lado, é você colando no presidente. E a gente vê o outro lado, que é o lado que tem um ministro querendo se isolar do presidente. Tu acha isso normal ou tu acha que ele está com medo desse número que você me disse aí não acontecer? Porque se o ministro achasse, confirmasse que o Bolsonaro tivesse 700 mil votos aqui, ele não estaria afastando-se. Nós temos aqui hoje no Piauí o povo que é de centro, que não ora com o presidente, mas minimiza as porras do Lula, e temos uma direita bolsonarista. Certo? Na eleição, esse centro cada dia vai estar mais apertado. Eu acho equivocada, se isso é estratégia, é equivocado. Pois é. Isso é que me incomoda. Porque assim, me incomoda como bolsonarista. Aí a Samanta me diz, isso é coisa... Ela diz na minha cara, é porque é coisa de idiota. Eu vi. Chama de idiota na minha cara. Porque me incomoda. Se for estratégia, essa estratégia incomoda. Mas, meu irmão, veja bem, vamos aqui pensar. Isso daqui, por um lado, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Você concorda comigo? Tudo tem 2 lados. Nesse momento, se tem 3 lados, os 3 estão sendo ocupados. Se tem 2 lados que é oposição, esses 2 lados ganham. Tem que tirar o PT. Agora, se ficar, alguém fingindo ser Bolsonaro sem ser. Certo. Aí, Diego, o bolsonarista, você não vão lançar ninguém. Bolsonaro lá não pode lançar ninguém teu lá, não. Isso é que era errado, cara. Agora, vamos ver o tamanho dos bolsonaristas aqui. Quem realmente é bolsonarista. Quem é que apoia o Bolsonaro, os pré-candidatos dele, a turma dele, os valores dele. Porque é muito fácil delegar para os outros. Aí depois ficar reclamando do presidente.
O presidente era para ter feito isso, era para ter feito aquilo. O cara não apoia um candidato a estadual do presidente, não apoia um federal do presidente, não apoia um candidato a governador do presidente. E vai reclamar de quê, meu irmão? Bota o cara com a guilhotina no pescoço e pede para ele se virar. Então, é uma estratégia, tu vê que tá uma estratégia. Eu vejo equivocado assim. Eu acho bom para quem é bolsonarista. Nós bom, temos um lado bem definido. Pra ti, hoje, no caso, Pra mim, tu vai. Eu acho ótimo. Eu adoro quando o Silvio Então, diz que não gosta do Bolsonaro. Pois é, aí no caso, Aí ele vai lá. tu vai ser. Se tu se vê como havia. Nós somos a única, só tem essa. Então, a pesquisa hoje, esquece a pesquisa, Eu e não- o Diego. Olha, eu fiz uma pesquisa, certo? Eu não posso aqui dizer Lógico, números não, exatos. lógico. Para consumo interno qualitativo. Minha dificuldade. No Piauí hoje, em Teresina, somente 17% da população diz que me conhece. 17%. No Piauí, isso aqui cai para pouco mais de 10%. Se na eleição eu me tornar conhecido por, vamos botar aqui, o triplo disso aqui, eu saio de 5 para 15. Se eu chegar a 80%, eu estou com 20 e poucos por cento. Eu estou no páreo para ir para o segundo turno. Com 30% eu estou no segundo turno. Então, tem muita água para rolar. Estamos num partido que tem tempo de televisão, que tem condição de expor as obras do presidente Bolsonaro, que a imprensa daqui não expõe. Por exemplo, o ministro inaugurou 5 km 316 duplicado. Qual foi a TV que falou isso? Veio aqui o ministro Marcelo Sampaio, ninguém dá atenção. Então, na eleição, as armas vão se igualar, porque hoje o PT está desesperado, gastando centenas de milhões de reais com imprensa, com jornalistas. Isso por um lado, para mostrar o que eles não fazem, e por outro lado, para esconder as coisas erradas e o que o Bolsonaro faz. E não dá para competir com esses caras, porque o presidente não vai pagar o preço para condenar o povo a ficar sem as necessidades básicas para poder estar comprando imprensa. Mas o povo, ele hoje, graças a Deus, eu fiz a caminhada de 2018 e estou fazendo essa agora. Eu fico surpreendido quando eu chego, por exemplo, quando eu cheguei em José de Freitas e vou no mercado, converso com os comerciantes, com todo mundo lá, e ninguém me rechaça. Ninguém fala que é negócio de petista. Não, acabou isso daí. As pessoas olham com desconfiança natural, aquelas que não me conhecem, outras vêm tirar foto, outras abraçam. É Bolsonaro, estou contigo. Então isso daí não acontecia. Eu tive em Parnaíba agora, fui convidado por produtores lá dos tabuleiros litorâneos. É um empreendimento lindo, 2.000 empregos diretos. É a maior indústria de Parnaíba. É a maior, certo? Lá se chegar lá 50 homens todo dia para trabalhar, tem serviço. Eles vendem acerola principalmente verde para a vitamina C. Para indústrias fora. Não fizeram indústria, não tem rua, não tem energia, eles botam tudo, não tem segurança. Eles pedindo para conhecer, porque quem conhece aquilo ali se apaixona. Por que não replicar aquilo ali ao longo do rio Parnaíba, em outras cidades, em uma proporção menor? O governo do estado nunca fez isso. Nós temos o rio Parnaíba, não é aproveitado para quase nada. Nós temos lá em Boa Esperança, vamos ter platôs do Guadalupe, tabuleiro litorâneo. O restante, nem para navegação serve. Certo? Nós temos um potencial na Serra do Araripe, na Serra da Ibiapaba, enorme na área de mineração. Tem muita gente lá fazendo clandestinamente isso. Mas isso o Estado não fica com nada. Podia estar lá organizado aquilo ali, gerando emprego e renda. Energia limpa, eólica e solar, no Piauí todo. Se você vai em São Gonçalo, lá em Corrente, você vê um parque de energia solar que produz mais do que Boa Esperança. Hoje o Piauí é autossuficiente em energia, nós exportamos energia. Não tem subestação. Então precisamos fazer a subestação para ter energia de qualidade, para poder atrair investimento. Diminuindo impostos e fazendo o básico. O Estado tem que fazer o quê? Segurança, saúde, educação e infraestrutura. Nós vamos atrair investimento aqui, gerar emprego e renda. O turismo no norte é um potencial enorme, não é aproveitado. Você não vai em São Raimundo Nonato levar sua família para ver lá o Museu do Homem Americano, o Museu da Natureza, porque não tem estrada. Então falta tudo, aviação regional. Nós não temos aqui em Teresina. Então, isso tudo só muda, Luciano, se nós tivermos pessoas fora dessa caixa atual de políticos que só pensam em eleição. É na próxima eleição, não pensam na próxima geração, não pensam nas cidades. O estado do Piauí está organizado para não dar certo.
Com 34% de imposto, meu irmão, não existe. É a curva de Laffer que fala de que em determinado momento os impostos passam a trabalhar contra o Estado, a diminuir a arrecadação. Nós já ultrapassamos essa curva há muito tempo. Então nós estamos vivendo um retrocesso imposto pelo PT que nos tornou dependente de empréstimos. Tu acha que esses políticos iriam estar avalizando um empréstimo de 800 milhões de reais agora, na véspera da eleição, porque sabe que queimam eles, se eles não tivessem desesperado? Por quê? Porque o Estado está viciado. São 200 mil cargos públicos, 60 mil cargos comissionados de livre nomeação do governador. É um absurdo mesmo. Isso aí tem lá, tem na Alep, tem na... No Estado. Então precisa o quê? Ter alguém que governe esse Estado que dê um basta disso. Tem que ser uma repactuação da nossa sociedade. Isso não se faz com quem está dentro desse esquema. Nós não podemos concordar com isso que está aí. E essa discordância, essa indignação, projetos concretos para mudar isso é o que nós vamos apresentar. Eu sou o único pré-candidato que diz que vai diminuir o imposto nesse Estado. Eu sou o único pré-candidato que diz que vai diminuir a quantidade de secretarias para menos da metade do que está aí. Eu sou o único pré-candidato que diz que vai defender Deus, pátria, família e liberdade. E não vai deixar você que é empresário sem poder trabalhar. Os outros são a favor disso. Está agora em Teresina ameaçando o negócio de máscara de novo. Rapaz, esse povo fez um balão de ensaio na pandemia que agora eles vão aplicar. E agora está todo mundo junto de novo. Estão tudo junto lá. Tudo junto de novo. Então é a hora... Aí que eu te pergunto. Aí é que eu te pergunto. Porque foi feito. Aí a pandemia, se juntaram todos. Estavam lá os dois de mão dada rezando. Está rezando. Graças a Deus, o outro não reza mais. E hoje a gente vê eles separados. O Teatro das Tesouras. Tu tanto falou. Como tu vê a posição do ministro do Bolsonaro? O cara que mais próximo do Bolsonaro hoje é o ministro. Pronto, Ciro. É muito bom eu falar sobre isso para esclarecer. O ministro Ciro hoje, chefe da Casa Civil, ocupa um cargo dos mais importantes da República historicamente. Ele é o Marechal de Richelieu do Bolsonaro. Ele é um... O Bolsonaro, ele vê o Piauí como aquele... O Amadeu Campos falou isso muito claro também aí nessa cadeia que você sentou. Ele vê o Piauí como algo que não vai interferir na eleição lá em cima, na eleição nacional. Por isso que eu te perguntei se o Bolsonaro é o teu candidato, mas se tu é o candidato Bolsonaro. Eu vou lhe dizer aqui. Hoje eu sou o candidato Bolsonaro e ele é meu candidato. Mas assim, isso aí já ficando bem claro. Como diz a Samanta, pro bolsonarista idiota, é muito difícil eu ver o ministro do lado não, fazendo toda a campanha. Ontem eles tiraram foto lá com os vereadores todos apoiando o Silvio na casa dele. Ministro do Bolsonaro, o cara que isso incomoda o teu seguidor. Eu vou lhe dizer que ele incomoda, não é o cara que pensa em votar em ti, não. O cara que acredita em tudo que tu tá falando aí, com o apoio do presidente. Essa pessoa, então, não apoia nem o presidente mais, porque tá lá o Ciro, é o ministro dele, se for pensar assim. As pessoas têm que... Vamos para real político? Real político. E diga aí o que é que você... Ciro Nogueira. Ele, hoje, senador, tem mais 4 anos de mandato, não é candidato a nada. Certo? Hoje ele é uma força política no Piauí. Hoje ele pode fazer, tipo, os votos do Piauí não me interessam, eu posso me tirar contra para fazer... Daqui a 4 anos apaga tudo que ele fez hoje e vai voltar. É isso? Não. Você permitiu eu concluir? Então, o Ciro Nogueira, ele não é candidato a nada. Certo? Isso aí tem que ficar bem claro. Ele é ministro da Casa Civil, está trazendo muito recurso para o Piauí e está ajudando o presidente. Ele, na medida do possível lá, do que ele, lá como ministro, ele atua. Isso é indiscutível. Nós tivemos aqui agora várias obras aqui que estão sendo viabilizadas no estado todo por intervenção dele. Recursos para prefeituras. Nós temos a transposição do São Francisco, que é algo que é um sonho antigo, que foi realizado em 7 estados novos do Nordeste e que está vindo agora para o Piauí. Vai ter a inauguração, a visita técnica no local exato, onde os estudos atuais, feitos por satélite, um estudo caro, mas um estudo muito preciso para dizer aonde vai chegar a água.
Quem mora lá no Cristalino, que vive de carro-pipa, é um sonho tão distante que já foram tanto enganados e que eu espero ver concretizado. Isso é presidente Bolsonaro. O ministro Ciro está ajudando o presidente. Então, quem ajuda o presidente, ele é pré-candidato. O ministro Ciro não é pré-candidato. Se você é candidato como você foi, você aceita o apoio de quem vem ajudar? Aceita. O ministro Ciro tem feito um papel... Não, deixa eu concluir. Ele tem feito um papel fundamental no governo. Sobre o Piauí, o ministro Ciro tem um grupo político no Piauí. Ele tem feito um trabalho no Piauí que muitos políticos, a maioria dos políticos daqui, que representam a maioria das pessoas, estão apoiando ele. Prefeitos, vereadores. E esse é o trabalho que ele sempre fez. Ele não mudou nada. Certo? Aqui no Piauí, isso garantiu os mandatos de todos que estão aí. Quem faz política, como eu estou fazendo, e é junto com o povo, eu não estou junto dos políticos, eu estou junto com o povo, eu não me interesso muito por políticos. São bem-vindos para nos ajudar. Mas eu não me interesso, eu vou numa cidade, eu falo com o povo, é com a liderança, que é um bolsonarista lá, um empresário, é um cristão, é um pastor, é um jovem. Essas pessoas que me interessam, que têm liberdade e que não tentam dentro dessa cota política que domina o Estado. O Ciro, ele sempre trabalhou com os políticos. Ele continua fazendo seu trabalho. Está se somando isso daí para ajudar o presidente. Eu vou dizer, não, Ciro, não vou dizer que o Ciro... Não, pai. Eu queria que você dissesse assim. Se eu sair de 300 e... Eu tiramos 350 mil votos em 2018, primeiro turno. Eu vou passar de 100, isso não é bom para o presidente, não. Eu queria que você dissesse assim. Se o Ciro dissesse assim, presidente, o seu candidato no Piauí é o Major Diego. Eu estou junto com você. A Iracema ela não é tua vice. Mas, amor, para que se ela estava lá? Ela era pré-candidata pelo partido, havia um acordo. Mas não teve conversa, ela é vice lá do grupo dela. Eu não tenho nada a ver com esse grupo. Meu grupo é outro. Não é assim que se constrói as coisas. Quem é que vai ser meu vice? Alguém de minha confiança, que agora eu vou estar conversando, que é bolsonarista, que a gente se soma. É assim. Ela teve com o Silvio, rodando o Piauí desde o ano passado, junto com os progressistas. Eu tenho que respeitar isso. E tem quem apoie. Ótimo. Não é PT? Bacana. Agora, eu não posso querer desfazer uma história deles lá de décadas. Porque agora... Não é assim. O Ciro tem autonomia para isso, tem autoridade para isso. Então tu concorda que o Ciro não é Bolsonaro. O Ciro é o Ciro. O Ciro aqui é o Ciro. Em Brasília, ele apoia o presidente Bolsonaro. Hoje. Tem defendido o presidente Bolsonaro. Hoje. Graças a Deus. Não sei. Como é que eu vou saber o amanhã? Eu só sei amanhã, a única certeza que a gente tem é da morte. Eu não tenho certeza de outra coisa. Eu tenho certeza que Deus está olhando pela gente, mas outra certeza eu não tenho. Então, política não se constrói com essa certeza. São incertezas, é confiança. Se o Bolsonaro é meu líder, é meu general e confia no Ciro, eu confio no Ciro. Essa decisão não é minha, não cabe a mim. Se tiver outro... Eu vou pegar agora... Que precisa do movimento. Eu vejo muitas pessoas querendo botar faca no pescoço do Bolsonaro por cada coisa assim que sem sentido, cara. Imagina como é que o cara é pré-candidato a presidente, tem alguém que é senador de um estado que quer apoiá-lo, tem um grupo político forte que a gente tem que considerar, tem um pré-candidato, certo? E o presidente tem um dele, bacana. Na estratégia de vocês, quem é o candidato a senador de vocês? O PL não vai ter candidato a senador. Não foi construído isso. O convite foi para o governador. Para o governador. A campanha de senador, a gente tem que ser bem, nesse momento, pragmático. É um só turno. Eu queria muito que tivesse. A gente tem um fenômeno eleitoral que a gente sabe que o Elton Dias não pode... Eu não estou dizendo que ele é bom. Uma vez eu falei isso e o cara disse que eu estava rendido pro PT. Eu não acho, olha, o Elton Dias, ele surfou numa onda. Ele surfou numa onda da esquerda no Brasil. A esquerda que comandou. Acabou. A visão. Acabou. Acho que depois dessa eleição acaba essa bipolarização. O Sudeste, o Centro-Oeste e o Norte, não existe mais PT. Acabou no Acre. Acho que não. Depois dessa eleição acaba a bipolarização e o PT está morto. O PT, ele vai tentar sobreviver. O que ele fez agora? Apostou tudo em federal. Tem alguns estados poucos que ele está lançando senador.
para tentar sobreviver. Mas ele sabe que está chegando o fim. É difícil. O Wellington Dias vai perder a eleição. Pode escrever aí. O Wellington perde a eleição. O que é que não acontece? Eu ia te perguntar isso. Como é que tu vê a visão de um cara prefeito como a cidade de Floriano, como o Joel, largar a prefeitura? É porque está confiante. Certo? Eu não estou apoiando o Joel. Certo? Mas eu vejo assim, se a gente dividir o Senado, favorece o Wellington. É um ideal que tenha só um candidato às oposições. No nosso partido não tem. Tem outros partidos aí que estão com os nomes. Espero que esses nomes surjam o nome bolsonarista. Quando eu vejo. Mas o Joel não é bolsonarista, mas não é PT. Quando eu vejo vocês dividindo o lado Bolsonaro. Quando eu falo assim, vocês dividindo, Silvio, você, a Jesse, vocês estão dividindo o lado. E isso vai favorecer até o segundo turno. Quanto mais candidato, mais pulverizar o primeiro turno, a probabilidade do segundo turno é maior. Concorda comigo? Não tenho dúvida. Tendo o segundo turno e o segundo turno sendo o Rafael, vai fortalecer e vai favorecer o Rafael. Eu acho que não. Não, aí... Pelo histórico. Pelo histórico. Vamos fazer aqui um raciocínio lógico. Eu quero vamos fazer fazer suas contas. Vamos fazer um raciocínio lógico. Vamos lá. Eu tenho grupos que nesse momento temos 2 turnos para disputar uma eleição. Certo? Você está entendendo que nesse momento você ter representantes, eu não sei o que a Jéssica representa, certo? Que Bolsonaro não é. Mas Silvio Mendes não representa o presidente Bolsonaro. Certo? Ou outros nomes aí. Aí tem do outro lado o PT. O governo. Então, a oposição está colocando opções para o povo do Piauí. Nós temos que ouvir o povo do Piauí. Em pesquisa, 70% da população não quer mais o PT. Não sabe nem quem vai votar. 75% não quer o PT. E 70% não sabe. Ela não sabe quem vai votar. Não está nem aí. Tem muitas pessoas que... vai ter eleição. A resposta não é essa. A maioria. Mas então eu quero que você entenda isso. Então, você querer saber... você tem que ouvir primeiro o povo. É importante, nesse momento, se construir uma proposta para o Piauí. Eu estou apresentando uma proposta de diminuição do Estado, de diminuição dos impostos, de valorização do cidadão, do indivíduo. E você falou. Aí, social-democratas não querem mudar isso. Quanto mais pulveriza, a divisão dos votos é maior. Vai ter o segundo turno. No Piauí, eu vou fazer bem aqui, ó. Historicamente. Vou fazer bem aqui, emblematicamente. Aqui é o PT. Certo? Eu quero pegar esse PT bem aqui. Se eu botar aqui um em cima do outro, fica mais fácil dele correr, não fica não? Sim. Se eu dividir bem aqui... Então, isso daqui favorece esse aqui? Eu acho que esse aqui favorece a oposição. Certo? Agora, o que eu vejo mais importante do que isso é você ter um debate de ideias. E espero que não seja como aquela eleição para prefeito. Quando eu me lancei candidato a prefeito, o PT e junto com o grupo lançaram bem uns 8 candidatos. Aí foram 14 candidatos a prefeito. Aí ali foi loucura. Certo? Aí foi loucura. É isso. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Mas não tem. Hoje daí só tem nomes mesmo que eu vejo como pré-candidatos. O Rafael, o Silvio e eu. Tem a Jesse, tem o Alexander, tem... Vamos ver. Você vai ver até o final. Quem chega lá. Eu vi um que tá todo mundo, já tem um monte desistindo. Não chega, porque é o seguinte, não é brincadeira. Esse povo nunca saiu de Teresina, não sabe o que é Corrente, não sabe o que é Monte Alegre, não sabe o que é Curimatava, ali no Lopes, nunca foi Marcolândia, Uruçuí. Só conhece mal a estrada daqui para Parnaíba, rapaz. Eu vi uma conjectura. Manda andar um pouquinho. Eu vi uma conjectura de uma pessoa ligada a você e ele lançou uma teoria da conspiração, que o Lula não é candidato. Tu concorda que é possível isso? Eu concordo, é possível, mas não acho que hoje o caminho já está se tornando inviável outro nome. Até porque eles não têm outro nome. Mas essa possibilidade, o Lula é uma pessoa doente. Tu acredita é um idoso, ele tá senil, ele não sabe mais o que é que fala. Abestalhado, só fala besteira, bobagem, só anda bebo. Então, é um nome que estão colocando e que muitos lá não têm coragem de dizer para ele isso aqui que eu estou lhe dizendo. Ele vive dentro de uma bolha de puxa-saco e só anda batendo palma para ele. Só que ele não pode sair de casa. Como é que você faz campanha trancar dentro de uma casa, dentro de um espaço fechado, sem ter contato com o povo?
Onde ele anda, ele é xingado. Ele não tem condições sequer de botar um palanque numa rua. Como é que um desse vai ser candidato? Papel aceita tudo. É muito fácil ficar pagando pesquisa. Outra coisa é botar o nome na rua. O trem. Então, a eleição caminha para um momento decisivo. Nós passamos agora, ao final de maio, com um momento que foi importantíssimo, o fim das federações. Agora não pode mais ter federação. Até ontem estavam conversando sobre federação. Tem um centrão aí que está perdido. Esse União Brasil, junto com os partidos aí, que não tem nome nacional, estão tudo loucos, porque eles sabem que se não tiverem palanque nacional, vai ficar difícil para eles todos, nos estados, para governadores, deputados, senadores. Então, está chegando um momento crucial que vai haver algumas definições que vai clarear mais para a população. E a população só quer olhar isso. O leigo. O leigo. A conversa aqui que é a com maioria. leigo. A maioria da população. Fica muito difícil. A gente vê o Silvio Mendes lá na frente na pesquisa, com 40 e tantos por cento, sem apoiar o presidente, só dizendo que ele nem bate no presidente, nem bate no PT. Há muita água para rolar e há muitas definições cruciais a serem tomadas. Você disse uma delas, os posicionamentos do presidente no Estado. Isso vai ser fatal para alguns nomes. Os candidatos a presidente no Brasil. Partidos como MDB, PSDB com Cidadania, que virou uma federação. União Brasil, que juntou Democrata, TIC, PFL com PSL, que era o partido do presidente, que ficou só a trairagem lá, se juntaram. Só os traidores. Aí agora estão sem nome. Ele não consegue passar de 1%. O Dória. Ninguém consegue passar. Porque está polarizado. Eu já fiz várias vezes. Pode mudar todo mundo, não dá 10%. E outra, o Bolsonaro não quer ele no palanque dele. E nem o PT. Vão morrer abraçados. Então, nisso daqui, muitos que nos estados estão ainda surfando nessa nebulosidade, nessa cortina de fumaça, quando clarear as coisas, vão ficar perdidos, meu irmão. Então, tu tá no segundo turno. Eu vou pro segundo turno. E eu quero o apoio de toda a oposição do Piauí contra o PT. Chegando, cara. A gente já tá com 1h20. Tu foi uma das maiores conversas que eu tive. Eu quero te agradecer pela confiança. Tá, cara? Você viu que não tem roteiro, que não teve nada combinado previamente. Eu faço questão de deixar isso bem claro, porque eu podia vir aqui com um bocado de conversa já pré-determinada, pra tu levantar tua bola ou derrubar tua bola, casca de banana, tu viu que não tem nada, é uma conversa mesmo pro leigo. A gente tá juntando, cara, todas as nossas redes, a gente tá chegando já a quase 100 mil seguidores, juntando todas as senhas, todas as mídias. Eu acredito que essa eleição vai ser uma eleição totalmente diferente de todas as outras. Sem dúvida. A eleição é uma eleição digital. A televisão, você disse, a gente vai ter tempo de televisão. Hoje em dia ninguém assiste televisão, a televisão está na palma da mão. No Piauí, tem locais, nós temos Teresina, corresponde a 1/3 da população. Certo? Você tem ainda 2/3 da população, nós temos aí 10 cidades, outras cidades, que aí você chega a mais de 1 milhão de pessoas que moram aí em 200 cidades pequenas. E lá, infelizmente, ainda não está a internet de qualidade. Certo? Então, o Piauí, diferentemente dos outros estados, ainda vai ter uma influência muito grande, por isso que eu lhe digo isso. Certo? E hoje você faz a televisão e faz os cortes. Aí você bota Então, isso na eleição, por exemplo, de 2018, que a gente tinha 10 segundos, dava para mostrar. Quando o povo entender que o Bolsonaro fez a transposição de São Francisco, fez pontes no Brasil todo aqui, fez de Santa Filomena, fez o Auxílio Brasil, que é o presidente que está diminuindo impostos, que está valorizando o cidadão de bem, que defendendo a família, e ficar bem claro, as fake news contra ele, que eram tudo mentiras do PT, o povo vai, se Deus quiser, devolver ao presidente quando eu vejo tu falar isso, essa credibilidade, essa confiança e esse trabalho dele. O que clareia o leigo é que está polarizado. E aí, então, o segundo turno é você contra o PT. É uma tendência. Eu agradeço a confiança do presidente. Com o ministro, você acha que ele não se segura na hora que começar mesmo? O ministro ele tem tido um posicionamento como partidário de um lado, mas ele é uma pessoa que tem sido, lá em Brasília, alguém que está coordenando a campanha do presidente no Brasil todo.
Então ele avaliza essa situação. Certo? O que eu ouvi dele, quem for para o segundo turno, a oposição toda vai apoiar. É isso. Então, deixa o povo decidir. Se o povo quiser políticos tradicionais, vai votar em políticos tradicionais. Depois assume aí o problema. Quer novidade, quer mudança de verdade, vai ter para governador, pré-candidato, nós vamos estar lá botando nosso nome. E levando uma proposta concreta, não é só falácia, para todos os municípios do Piauí, para todo o povo do Piauí, pensando no cidadão, em diminuir o Estado, tirar o dinheiro do bolso do político, do bolso do Estado e botar no bolso do povo. E é assim que nós vamos desenvolver esse Estado. Galera, vocês estão vendo? A nossa conversa é uma conversa sem arrudeio. Mas antes de terminar, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu like, deixa o teu joinha, deixa no comentário aí se tu concorda com o Diego, se tu acredita que o Diego realmente tem condição de ser o candidato das oposições. Diz se apoia, diz se não apoia, deixa teu comentário que é muito importante. E aqui fica mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio. Aqui Luciano Carvalho, o Caba da Peste.